A lição de número 7, dia 19 de maio de 2024. O perigo da murmuração. O texto áureo diz assim, ó: E não murmureis como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 10 também. A verdade prática diz assim: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual e acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. A leitura bíblica em classe está lá em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 7, e 1 Coríntios, do capítulo 10, versículo 10 e 11. Amém? Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, neste momento. Eu convido os irmãos a nos colocarmos em pé e estaremos dirigindo a Deus uma oração. Senhor Deus eterno, Deus de graça, nós estamos mais esta manhã diante da Tua presença, Senhor. Nós vamos meditar na Tua palavra e eu quero pedir a cooperação do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa estar nos conduzindo e nos fazendo crescer em graça e em conhecimento, Senhor. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós temos aqui um assunto importante e muito atual, né, meus irmãos? Dificilmente, em todas as épocas da igreja, não houve murmuração, né? A murmuração é algo que, infelizmente, acompanha não só a igreja, mas o mundo também. O mundo murmura bastante, né? Há um hino da harpa que diz que no mundo murmura-se tanto, né? Entre os que cristãos dizem ser. Em vez de alegria, há pranto. Fraqueza em lugar de poder, né? E depois no coro, né, diz lá que em vez de murmurar, nós devemos cantar um hino em louvor a Deus. Nós vamos ver nessa lição a origem da murmuração e por que ela é perigosa. E também como nós vamos vencer a murmuração. As meninas, venham para cá, fica melhor, vocês podem visualizar e podem participar com a gente também. Se vocês forem pertinho de alguém que tem lição, aí eles compartilham a lição com vocês. Então vamos lá, meus irmãos. A introdução da lição, eu vou fazer a leitura da introdução e depois eu acredito que eu não vou ler tanto. Eu tenho bastante versículos para ler, só que eu acabei esquecendo o meu plano de aula em casa. Mas não tem problema, a maior parte eu acredito que eu sei, eu tenho na minha mente. Então, comentário bíblico, introdução, diz assim, ó: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós, como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ela não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, a incredulidade e a murmuração andam juntas. Por isso, nessa lição estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo: fazei todas as coisas sem murmurações, né? Então, aqui é muito importante. A introdução aqui ela já nos traz a origem da murmuração. Aonde que inicia a murmuração? É com o diabo? É com o mundo? Quem consegue me auxiliar aí nessa resposta? Ali o autor diz assim, ó, que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Então, a murmuração ela é produzida dentro do nosso coração. E como o autor aqui muito bem coloca, ela é produzida por causa da incredulidade, né? E a incredulidade ela é produzida por causa da nossa carnalidade ou da nossa pecaminosidade.
principalmente aquele que está na prática do pecado, vai ser produzido incredulidade, que vai ser produzido mais pecado, que vai se aumentar em incredulidade, meus irmãos. Por quê? Como que funciona isso na prática? O indivíduo, ele peca. Nós temos, e muitas das vezes nós ensinamos, que para todo pecado há uma consequência, né? E às vezes isso gera um temor no coração das pessoas, a ponto de que elas entendem que a partir do momento que elas pecar, instantaneamente se vem a consequência. E nem sempre é assim. Existem pecados que não trazem uma consequência imediata. E esses são os mais perigosos. Por quê? Porque o pecado que não traz consequência imediata, a pessoa pode cometê-lo, esperar o juízo e não vir. E quando isso acontece, a pessoa pode pensar, peraí, eu pequei e não vem o juízo. Então quer dizer que eu posso continuar pecando. Por quê? Porque o pecado, apesar de ser maléfico e terrivelmente destruidor ao ser humano, ele é bom. Às vezes as pessoas olham e falam, por que o bêbado bebe? Porque para a bebida traz uma alegria que ele gosta. Por que o fulano se meteu com drogas? Exatamente por causa disso. Experimentou uma vez, viu os benefícios da droga e pensou, não, esse negócio não vicia, já estou 40 dias sem. E de repente foi se intercalando, esses períodos foram diminuindo, até que se criou um viciado, né? Ninguém começa a usar droga e vai morar na rua. Mas à medida que a pessoa inicia no processo, que é um pecado, é um vício, de repente está, né, perdendo tudo. Da mesma forma, os pecados de origem sexual, no início a pessoa acha que é uma boa coisa, e de repente, quando vence as consequências, perde família, perde moralidade. Tem gente que, por questões sexuais, de incontinência, perde até mesmo emprego, porque perde seu nome na sociedade e vira um caos. Não é? Por quê? Porque o pecado, muitas das vezes, o seu efeito não é imediato. E pelo fato dele não ser imediato, pode ocorrer da pessoa entender que Deus não irá puni-lo pelo pecado, gerando incredulidade. E a incredulidade vai gerar murmuração. Nós podemos explicar isso biblicamente se referindo a um texto que se encontra em Hebreus, no capítulo de número 12, os versículos 14 e 15. E até mesmo podemos ir um pouquinho mais. Veja bem o que diz lá. Hebreus capítulo de número 12, o versículo 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui é uma recomendação bíblica, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então são dois requisitos que se apresenta o versículo de número 2. Murmuração, a lição vai nos trazer ali, porque eu gostaria de aproveitar essa parte da introdução para trazer a origem. O que é murmuração? No sentido do original da palavra, quer dizer falar baixo. Né? Murmurar é falar baixo. Então, murmuração é uma prática de se falar das coisas. Eu preciso deixar claro aos irmãos que a murmuração não é a mentira. A mentira é um pecado e a murmuração é um outro pecado. A murmuração é quando nós falamos de forma vã, de forma daquilo que não precisamos falar, quando comentamos coisas que não está na nossa capacidade de resolver. Vamos supor, um determinado irmão entra em disciplina, vamos supor lá o irmão achar um pecado, né? O irmão estava com dificuldade, foi lá no mercado e pegou um
um pacote de arroz e botou dentro da roupa e saiu com o pacote de arroz e foi pego no flagra. Consequentemente, isso veio a público e entrou em disciplina por causa disso. Já está indisciplinado, já está arrependido, se arrependeu, devolveu, pediu perdão ao dono do mercado, está tudo certo. Aí, de repente, eu, irmão Manuel, chego na casa de um de vocês e falo, você viu o que aconteceu com o irmão fulano? Acredita que teve a cara de pau de lá no mercado? Isso é murmuração. Porque o assunto já estava resolvido e eu não preciso mais estar... Até porque o assunto estaria sendo resolvido pela diretoria, pela liderança da igreja e não deveria estar na minha boca. Mesmo eu sabendo, a minha atitude é orar pelo irmão. Né? Agora, seria muito diferente se eu fosse lá na casa do irmão Mateus e falasse assim, irmão Mateus, eu acabei de saber que o irmão fulano, ele teve um problema lá no mercado, pegou aquilo que não era dele. Vamos orar para que ele não se desvie, para que ele consiga passar por esse período sem se afastar dos caminhos do Senhor. Note que há diferenças na conversação. Né? Então, isso é muito importante da murmuração. A murmuração, ela se contenta com a destruição, com denegrir a imagem de um irmão, né? Mas é diferente de você trazer uma informação baseado e focado. O murmurador, né? Acontece alguma coisa com alguém aqui na congregação e esse indivíduo está sofrendo, está pagando um preço. Aí vem lá o murmurador. Porque eu sonhei, eu sabia que era. Isso é murmuração. Se sonhou, por que não contou antes? Se teve uma revelação, por que não falou antes? Se teve uma profecia, por que não entregou antes? Agora fique calado, agora já não é mais momento de falar. Então, essa é a questão da murmuração. Agora a gente vai lá para Hebreus 12, 14, diz então para a gente seguir a paz e a santificação. Né? Depois o 15 diz assim, tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Há uma interpretação desses versículos aqui que é muito superficial, que diz o seguinte, que quando nós não perdoamos, nós nos privamos da graça de Deus. Em certo ponto é verdadeiro, porque quando a gente vai lá para a oração do Pai Nosso, a gente lê, né, que Jesus ensinou que, Pai, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a falta de perdão realmente é perigosa para a vida cristã. Mas esse sentido desse versículo aqui é mais profundo, porque está ligado ao contexto do versículo 14, que está dizendo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Depois diz assim, e tende o cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Esse cuidado é da congregação. Nós devemos cuidar dos irmãos, no sentido de orientar, no sentido de ensinar, no sentido de orar para os irmãos, para que ninguém não tenha paz e não siga a santificação. Porque a partir do momento que nós não temos paz com os irmãos, vivemos em lutas, em batalhas, em pelejas. Né? A Bíblia mesmo diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Mas se temos lutas internas e também não estamos seguindo a santificação, nós estamos privados da graça de Deus. E qual é a consequência disso? A consequência está na parte B do versículo de número 15, que diz que e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Então, quando privados da graça, se produz amargura. E nós entendemos, e é isso que nós estamos falando aqui no versículo de número 12, que a murmuração, ela provém da amargura da alma. A amargura da alma provém de um coração que não está recebendo graça. Por quê? Porque não está vivendo uma vida com Deus de santificação e de paz com o próximo. Por quê? Olha a importância do relacionamento que há com o próximo. Quando nós não temos paz com o próximo,
todo o nosso relacionamento com Deus, ele é refletido no próximo. Nós sabemos lá na Epístola de João, né? Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, se faz mentiroso. Por quê? Porque essa é a importância do relacionamento com o próximo. Aí eu preciso lembrar aos irmãos que quando Jesus Cristo falou a parábola do bom samaritano e foi perguntado para ele quem é o nosso próximo, ele disse, né, eu não vou entrar em detalhes na parábola, mas a conclusão da parábola é que o próximo, os judeus odiavam os samaritanos, e para aquele homem que fez a pergunta, Jesus estava dizendo bem assim, olha, o samaritano é teu próximo. Então você tem que amar esse indivíduo também. Quanto ao amor ao próximo, é necessário, e eu preciso dizer isso, não só o amor ao próximo, quanto a santificação, elas provêm da graça de Deus. Ninguém ama ao próximo, o próprio Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, amai os vossos inimigos. Ninguém ama o inimigo, ninguém ama aqueles que fazem mal a gente, muitas das vezes, por mérito próprio. Mas é porque a graça de Deus age em nós e a gente tem a graça de amar até mesmo as pessoas que nos ofendem, que nos perseguem, que às vezes até falam mal da gente, né? Então isso é uma atitude ou é um comportamento de um coração que recebe a graça de Deus. O coração que está privado da graça, a consequência é a amargura, né? Como que nós nos privamos da graça? Nos privamos com o pecado, com a incredulidade, que vai produzir amargura, que vai produzir murmuração. Isso é muito importante a gente entender a nível de introdução. A murmuração ela é produzida por um coração amargurado e sem a graça de Deus, meus irmãos. Isso é muito importante a gente entender. E você pode perceber, eu acredito que vocês já tiveram essa oportunidade, né? Quando você conversa com uma pessoa que tem graça, você sai edificado. Você sai feliz. Agora, quando você conversa com uma pessoa amarga, por mais que você esteja espiritual, você sai dali pesado, sai ruim, né? Assim, a vontade é... E hoje a gente tem que ter um cuidado a mais, porque não é só pessoas. Agora nós temos as redes sociais. Eu lembro um dia que eu estava em casa, estava lá rodando as minhas redes sociais, e de repente apareceu bem assim, o que aconteceu com o pregador fulano de tal? E é um pregador que eu escutei muito na minha juventude, e eu gosto ainda, né, de ouvir as suas mensagens. Né? Apesar de que o seu comportamento, infelizmente, o seu comportamento hoje é um comportamento que deixa a desejar. Mas as mensagens antigas dele eram muito boas. E eu peguei, curioso, cliquei ali naquele vídeo para ver. Meus irmãos, que tristeza que me deu. Né? As coisas eram verdadeiras, infelizmente eram verdadeiras. Mas me amargurou o coração a ponto que eu tive que parar o que eu estava fazendo e orar, pedir misericórdia para Deus, para que Deus não permitisse que essa amargura ficasse no meu coração, e misericórdia pelo indivíduo que até então eu considerava uma pessoa muito crente e estava naquela situação tão miserável da qual ali se apresentou naquele vídeo. Desse dia eu aprendi. Eu passo longe desses vídeos, irmão. Entendo o que aconteceu com o fulano de tal. Eu corro longe. Porque hoje tem uns influencers que eles estão vivendo da murmuração. Tem um site chamado Fuxico Gospel. Você entra lá só para murmurar, porque é só coisa ruim. E é coisas que não está na mão da gente. Porque, veja bem, um cantor em nível nacional, eu sou muito ruim com o nome de cantor. Vamos pegar, né, quem já não está muito assim, que acho que já está até meio aposentadinha, Mara Lima. Né? Nem sei se a Mara Lima canta ainda. Canta? Não sei. Mas eu acho que CD ela não grava mais. Né?
Não sei, mas eu acho que não. De repente, eu vou lá para a internet e alguém diz bem assim: Mara Lima escandaliza o nome de Deus. Ah, vou ver o que aconteceu com a Mara Lima. Meu Deus do céu, o que essa mulher aprontou? O que vai me beneficiar? Eu vou resolver? Eu vou ter uma situação administrativa? A Mara Lima é do meu convívio? Deixa para lá. Nem veja esse tipo de coisa, porque não vai edificar. Muito pelo contrário, daí toda vez que você for escutar um hino da Mara Lima, você vai lembrar do comentário negativo que você ouviu naquele determinado momento. Né? Então não vale a pena. E o triste é que esses vídeos, se você pega ali e vai ver o histórico, tem muitas visualizações. Né? E o mais lamentável ainda é que são pessoas crentes que vêm e pessoas incrédulas que acabam se tornando mais incrédulas porque estão vendo o mau testemunho da igreja em cima desse assunto. Então nós temos que cuidar do nosso coração, porque é interessante porque o murmurador está contaminado, a raiz da amargura está no coração dele. Né? É o coração dele que não está bom. Mas o versículo 15 diz bem assim, ó: brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Então, um coração amargurado, ele pode contaminar outras pessoas. Existe uma passagem bíblica no livro de Números, né, capítulos 13 e 14. O início do capítulo de número 13 vai dizer o seguinte, que Deus mandou Moisés escolher os espias, 12 espias de cada tribo, príncipes, eles eram pessoas de influência em Israel, e mandou eles espiar a tribo. Vão espiar a terra, lá diz assim, vão espiar a terra em que eu hei de dar. Quer dizer, era uma promessa de Deus que eles iam lá só olhar, mas a terra já era deles. Promessa de Deus. E vão, os homens vão. Quando eles voltam trazendo um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar. Não era, entenda, irmão, não era uma uva grande assim. Era o cacho que era grande. Então a uva tinha o tamanho normal, mas era um cacho de uva muito grande que precisou de 2 homens para carregar. Né? Então eles voltaram dizendo bem assim, e isso vai até o final do capítulo de número 13. Olha, a terra é muito boa. A terra é boa. Porém, né, lá tem gigante. Nós somos como gafanhotos. Aquela terra consome os seus moradores. E esse relatório, quando entra o capítulo de número 14, você vai ver toda Israel chorando por causa da murmuração de 12 pessoas. 12 pessoas contaminaram uma nação inteira pela sua murmuração. Obviamente que Israel não era a primeira vez, né, que Israel murmurou. No próprio capítulo número 14, você vai ver que Deus fala que por 10 vezes eles o haviam provocado. Né? Então, a gente percebe que como a murmuração ela é algo contagioso. Né? Ela contamina mesmo, ela pode interferir na saúde espiritual de uma congregação e até de várias congregações, porque existem murmurações que são generalizadas. Né? E o problema meus irmãos, eu tenho um cuidado muito grande com relação a isso. Muito grande mesmo. Ah, disseram. Quem disse? Ah, foi o fulano. Posso confirmar com o fulano? Não, irmão, Deus o livre. Então, por favor, não me fale. Né? Porque é murmuração. Se é algo que precisa ser resolvido, é algo que vai precisar chegar na fonte,
ser confirmado da fonte para ver se realmente é um problema a ser resolvido. Se não for dessa forma, disseram, diz que. Diz que. Né? Então, se diz que, nem me conte. Né? Ou às vezes eu escuto e jogo fora de imediato. Né? Por quê? Porque eu também preciso cuidar do meu coração. E é feio, né, meus irmãos? Imagina o irmão Emanuel escuta um disque e de repente repassa para um, repassa para outro, repassa para outro. Depois descobre que esse disque não era um disque e vai depois retratar como? Às vezes já denigriu o irmão, já prejudicou, às vezes o irmão até ficou triste, não está mais nem vindo na congregação por causa de um disque. Né? Então é muito importante que quando tivermos que tratar algo, vamos escutar quem falou, vamos escutar de quem se está sendo falado também, né? Porque muitas das vezes não é verdadeiro. E isso depois eu posso acabar tendo problemas com isso. Principalmente, eu volto a falar das redes sociais. Essa semana mesmo eu vi um vídeo do pastor Osiel Gomes e ele estava falando sobre o cuidado com profecias. E, inclusive, ele é o autor dessa lição, né, o comentarista dessa lição. E alguém que não acredita nos dons espirituais editou o vídeo para dizer que os pentecostais estão falando contra os dons espirituais. Ele pegou uma parte da pregação do Osiel e colocou como se o pastor Osiel fosse contra profecias na igreja. E aí, claro, o pastor Osiel não disse isso em suas palavras, porém, na edição, o título e o que estava o comentário do indivíduo era como se o pastor Osiel houvesse dito isso. Então, colocaram palavras na boca do pastor Osiel, coisas que não são verdadeiras. Então, a gente precisa cuidar. E daí vai a pessoa que não tem muita experiência, muita sabedoria, e acaba até se escandalizando, achando que alguém disse algo que não disse. Então, a gente tem que cuidar, não é só na política que nós temos que ter discernimento acerca desses vídeos, não. Infelizmente, até o inimigo, né, ele sempre semeia as suas sementes aí para querer prejudicar a obra do Senhor também. Né? O tópico 1 da lição fala o que é murmurar. Né? Nós já falamos aqui que praticamente em todo o contexto de Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem o sentido de resmungar, reclamar. Né? Aqui é interessante, meus irmãos, olha só. A murmuração, como até mesmo a nossa leitura aqui diz, quando Moisés fala no versículo de número 7 de Êxodo 16, a parte B do versículo, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? A murmuração, geralmente, ela não é direcionada a pessoas, ela é direcionada a Deus. Então, quando eu reclamo, eu estou murmurando. Tem que levantar cedo hoje. Porque eu ganho pouco, porque meu salário não dá para nada. Porque essa comida, sempre é a mesma comida. Minha mulher não sabe fazer outra comida. Isso é murmuração, meus irmãos. Eu tive uma experiência uma vez, eu ainda era solteiro, e a minha mãe fez um pão de fubá, e aquele pão ficou muito ruim. Ficou seco. E eu saí para trabalhar de manhã cedo. Eu estava sozinho, a mãe tinha ido viajar, se eu não me engano. Eu saí para trabalhar de manhã cedo e peguei aquele pão. E eu estava na pressa. E olhei para aquele pão e falei, meu Deus, que pão horroroso, eu não vou comer isso aqui. E amargurei meu coração por causa de um pão. Eu trabalhei o dia todo, né? Voltei para casa. E daí, na hora assim, rápido de tomar banho, comer e ir para a igreja,
ou não lembro se era para a igreja ou para a escola, mas eu sei que era rapidinho ali. Eu peguei e procuro alguma coisa rápida para comer e adivinha só o que tinha? Porque eu esqueci, né, que eu tinha que passar na padaria comprar pão. Só tinha aquele dito pão. E eu olhei e falei assim, meu Deus, eu não vou comer isso. E no mesmo momento Deus falou comigo. E o Espírito Santo falou comigo que eu estava murmurando. E eu peguei aquele pão, com lágrima nos olhos, pedi perdão a Deus, não era do meu gosto aquele pão, mas eu fiz questão de comer aquele pão. Porque eu estava murmurando por causa de um pão. Né? E infelizmente, né, a murmuração ela brota do coração do homem. Era o meu coração, não era o problema, não era o pão. Eu poderia ter passado na padaria, comprado outro, feito uma farofa lá, alguma coisa para comer. A questão é o que está no coração. E às vezes, né, pelo fato de termos a natureza carnal, se essa natureza carnal nos domina, nós acabamos nos tornando murmuradores, né? O comportamento dos murmuradores, meus irmãos, tópico 2 da lição. Eu não vou ler o tópico, mas eu gostaria de fazer uma referência de leitura com vocês no capítulo de número 16 do próprio livro de Números, para que os irmãos entendam o comportamento do murmurador. Diz assim, ó, e Coré, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Veja que não era qualquer pessoa. E se congregaram contra Moisés. Interessante essa palavra aqui, na NVI vai dizer eles se juntaram. Mas quando fala em congregação, geralmente era para sentido religioso, né? Nós temos até o nome da nossa igreja, Assembleia de Deus. O termo igreja, que se chama eclesia, chamados para fora, chamados para uma assembleia, né? E aqui diz bem assim, ó, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então veja, a primeira questão que esses homens aqui, com o coração mau, eles quiseram, e isso é comportamento de murmurador, era desacreditar o ministério de Moisés e dizer bem assim, não, Moisés, você e Arão não são os únicos santos aqui. Toda essa congregação é santa. E depois a leitura continua dizendo bem assim, quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. Deixa eu lembrar vocês lembram do chamado de Moisés, né? Moisés queria ir libertar o povo de Israel? Não, de forma alguma. Então não era algo que ele estava fazendo por capricho, mas era algo ao qual Deus o havia chamado para fazer. Eu quero lembrar também os irmãos que antes desse evento aqui, Arão havia perdido 2 filhos, por nome de Nadab e Abiú, porque Deus havia predeterminado uma metodologia para se oferecer incenso. E aqueles 2 jovens, por rebelião, por rebeldia, por desobediência, eles não obedeceram e fizeram outra forma. Eles tiraram fogo de outro lugar que não fora do altar. E por causa disso, Deus os consumiu. E foi tão triste porque Arão ele teve que continuar exercendo o sacerdócio naquele dia. E Deus disse que não os deu direito nem de luto. Foi bem terrível. Então eu pergunto, Arão exercia o ministério porque queria? Não, era por compromisso e por chamado de Deus, né? Então aí vem esses camaradas dizendo aqui que, não, vocês estão... Todos nós somos santos, todos nós temos direito de exercer o ministério. E falou Coré a toda a congregação dizendo, amanhã pela manhã, aqui foi Moisés, né? E quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a congregação, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, quem ele irá fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós os incensários,
Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles sobre eles, deita incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Israel. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estais contra o Senhor. E Arão, quem é ele que murmureis contra ele? Novamente, Moisés coloca aqui a sua filosofia de que a murmuração não era contra a liderança, mas sim contra o próprio Deus, assim como nós lemos na nossa leitura inicial ali. E Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Olha que coisa, meus irmãos. Porventura pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel? Para nos matares nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Era a intenção de Moisés fazer príncipe? Moisés tirou eles de um lugar bom? Não. Moisés matou alguém? Só o egípcio lá, né? Mas quando ele passou a liderar o povo de Israel, mas morreu muita gente até este momento, e aqui neste versículo, neste capítulo da Bíblia, vai morrer mais pessoas ainda. Mas por quê? Por causa da rebeldia, da dureza de coração, da murmuração, da incredulidade do povo de Israel. Porém, o murmurador, ele age exatamente dessa forma. Ele culpa pessoas por coisas que elas não fizeram. Né? Moisés nunca se fez príncipe sobre eles, e nem Arão. Moisés nunca matou ninguém. Se eles morreram, foi por causa da rebeldia deles em várias passagens bíblicas. Né? E olha só isso aqui. Quando foi para resolver o assunto, Moisés disse: vamos se congregar e vamos resolver isso aqui? Nós não vamos. Então, qual era a intenção de tudo aquilo, da rebelião? Era causar contenda. Era causar divisão e problemas. Mas, no momento de se ajustar, nós não queremos. Né? Então, essa leitura aqui, ela é muito importante. O versículo 15 diz assim: então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, e nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais a Moisés a Coré: tudo que o teu grupo ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E depois aqui vai continuar a história, eu não vou ler para a gente não tomar muito tempo, mas a história continua dizendo que eles foram à congregação, esses 250 homens ofereceram incenso ao Senhor, porém todos eles morreram. Né? Era para morrer toda a congregação, se não fosse a intercessão de Moisés e Arão. Era para morrer todos os israelitas daquele momento. Mas eles intercederam pelo povo, Deus consumiu os 250 homens com fogo. Os seus incensários, eles foram batidos e foram transformados em uma placa que ficou diante do altar para lembrar as pessoas deste fato e desta murmuração. Se não só isso, também Deus mandou uma praga no meio do acampamento, e as pessoas começaram a morrer, e Arão foi lá com um incensário oferecer incenso e aplacar a ira de Deus. Morreram-se mais de 11.000 pessoas neste evento aqui. É muito interessante, porque quando você lê o Salmo de número 91, que se acredita a autoria ser de Moisés, você vai ver exatamente o contexto do sentimento de Moisés
das pessoas caindo, da praga e da cilada, contidas neste capítulo aqui. E acredito muito fortemente que é por isso que lá diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Há um versículo aqui, eu tinha até anotado, mas a minha anotação ficou em casa, que diz que Arão ficou entre os vivos e entre os mortos. Então, é muito sério, né, meus irmãos? E aqui essa rebelião de Datã e Abirão, Coré, Datã e Abirão, é uma das passagens bíblicas que mais mostra o comportamento de um murmurador. Né? É trazer dano, é não querer conciliação, é querer ver o circo pegar fogo. Né? Nós temos um outro homem na Bíblia que também era murmurador e era profeta. Sabiam disso? Jonas. Jonas era murmurador e profeta ao mesmo tempo. Deus mandou ele lá para Nínive. Ah, Senhor, eu não queria vir para esse lugar porque eu sabia que o Senhor é Deus bondoso e tal. Daí quando Deus permitiu que crescesse a boboreira e fizesse sombra sobre ele, ficou tudo bem, né? Ele só queria ver Nínive ser destruída, né? Aí Deus corta a boboreira. Ah, Senhor, me mata. Isso é murmuração, meus irmãos. Jonas, ele era um profeta e murmurador. Né? Por isso que ele sofreu bastante. Porque ele se rebeliava contra Deus. O seu coração não era submisso ao Senhor. Então, esse é o comportamento dos murmuradores, né? O crente murmurador. Eu já expliquei para os irmãos que a murmuração é algo que brota dentro do coração e não é comportamento de cristão. Isso é fruto da carne, é quem está sendo conduzido pela carne. Né? Então, isso é muito importante a gente entender. O crente, ele não pode ser murmurador. Até há uma referência bíblica aqui, em Mateus 6, 22 e 23, no finalzinho desse tópico 1.3, que fala sobre a candeia dos olhos. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo é mau. Meus irmãos, quem só olha a maldade na vida das pessoas, essa pessoa está com um problema espiritual. Eu lembro uma vez, uma irmã esteve conosco e um culto muito abençoado. Quando chegou no final do culto, essa irmã, lá na porta, qual era o comentário da irmã? Não era o hino que foi cantado, não era a palavra que foi pregada, nada disso. A irmã fulana pintou o cabelo. A ciclana, eu acho que o cabelo da ciclana estava mais curto. É porque eu olhei e falei, meu Deus. Tantas coisas boas que houve no culto para se prestar atenção, e a pessoa só prestou atenção nas pessoas. Então, meus irmãos, a murmuração mostra muitas das vezes o estado de coração do indivíduo. Né? E é por isso que Hebreus, no capítulo de número 3, vai nos trazer a advertência que não devemos, que não se ache em nós um coração mau, como se houve no povo de Israel. Né? O nosso coração não pode ser ruim. O tópico 2 da lição diz assim, a murmuração e impedimento da primeira geração à terra prometida. Né? O povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Nós lemos Números 14, 13 e 14 ali, que mostra essa murmuração. Eu preciso lembrar aos irmãos que em Números 14 houve até mesmo uma apostasia, eles se desviaram de Deus, queriam estabelecer um líder para voltar ao Egito, porém, devido à intercessão de Moisés e Arão, Deus os perdoou, porém Deus disse, olha, vocês não vão entrar no meu descanso. O apóstolo Paulo, como nós fizemos menção na leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios 10 e 10, né? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor.
E ele diz, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Entenda que o povo de Israel, apesar de tudo, esses 40 anos no deserto, a salvação ainda era individual. Se algum daqueles homens se arrependeram, eles foram salvos. Outros, infelizmente, como ali na rebelião de Coré, Datã e Abirão, aqueles homens ali não obteram salvação porque estavam em rebeldia e morreram dessa forma. Mas outros podem sim ter se salvado. Tá? Isso é bom a gente entender porque existe um conceito, até mesmo a congregação cristã do Brasil, ela usa esse tipo de teologia que diz que o apóstata não tem perdão. Então, dependendo do tipo de pecado que você comete, é irreversível, você perde a salvação. Não existe isso biblicamente. Tá? Todo pecado, o único pecado na Bíblia que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único. Né? Porém, a apostasia, ela pode ainda ser perdoada. Mas há alguns agravantes. Para nós, apesar de vivermos na época da graça, o juízo é mais severo. Porque a nossa revelação é superior. A nossa revelação é muito mais clara do que a revelação ao povo de Israel. O povo de Israel perdeu uma herança terrena, entrar na terra de Canaã. Mas nós podemos perder o céu. Então, é uma questão que não podemos nem pensar em brincar. Porque o que está em jogo é o destino da nossa alma. Então, nós não podemos nem pensar em brincar com isso. Né? O tópico 2.1 diz a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Nós lemos ali Números 16 e vocês viram que eles culpavam Moisés e Arão por consequências das coisas que eles fizeram. Isso acontece na igreja também. Às vezes o indivíduo não vigia, casal, vida de marido e mulher, não vigiam, não vivem segundo a palavra de Deus, não se exercitam no amor. E aí o que acontece? Vem o atrito e de repente um olha para o outro e diz, não aguentamos mais, não dá mais. Aí eles vêm para o pastor. Ah, pastor, o que nós vamos fazer? E o pastor não tem o que fazer. O pastor só pode orar. E aí o pastor ora e as coisas não vão se ajeitar, porque se não houver um arrependimento, um quebrantamento de coração, e às vezes é de ambas as partes, as coisas não se aceitam. Aí dá o problema, se separam. Ah, por que o pastor não me auxiliou quando precisei? Ah, por que... Enfim, colocam a culpa até em Deus, Por que Deus permitiu a minha separação? Colocam a culpa da consequência, da forma que viveram, em terceiros e não assumem as suas próprias dificuldades. Então, infelizmente, há esse tipo de murmuração concernente à liderança cristã. O culto, a pessoa sai daqui, culto hoje não prestou, culpa do pregador. Não vou dizer que o pregador não tenha culpa muitas das vezes, às vezes tem, tá, meus irmãos? Eu não sou tolo o suficiente de chegar aqui e dizer bem assim, o pregador não influencia num culto. Influencia sim. Mas às vezes o culto está abençoado. Os irmãos foram abençoados. Mas aquele indivíduo sai ruim. E daí ele culpa o pregador, ele culpa o cantor, ele culpa o irmão que estava no banco da frente dele, mas a culpa nunca é dele. É exemplo de Caim, Caim foi oferecer sacrifício e não foi aceito pelo Senhor. O que deveria fazer? O próprio Deus disse para ele, olha Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito.
Era simples, era corrigir os caminhos. Mas o que ele preferiu fazer? Vou matar Abel. Abel é o empecilho da minha bênção. Abel é o empecilho do meu culto. E não era verdade. Né? Isso trouxe condenação para si. Então nós temos que ter o cuidado de não culparmos as pessoas por problemas nossos. Também entendemos que a murmuração ela é uma revolta, é uma rebelião contra o próprio Deus. Então, devemos cuidar com isso. Não podemos também fazer associação, meus irmãos, de que como é que eu posso pôr isso aos irmãos? De que a liderança da igreja ela não pode ser corrigida. Existem algumas pessoas que dizem que elas estão acima de correção por serem lideranças da igreja. E daí, a partir do momento que se há uma demanda e é necessária uma correção, elas não aceitam. Existem até pessoas que até saem da igreja, formam outros ministérios. Porque se levantaram contra mim, eu sou ungido do Senhor, a menina dos olhos de Deus, e ninguém pode falar nada concernente à minha vida. Eu já expliquei isso muitas vezes aqui para os irmãos. 1 Timóteo, capítulo número 3, fala que o obreiro deve ser irrepreensível, mas não incorrigível. Incorrigível é uma atitude carnal. O irrepreensível é aquele que não dá mau testemunho. É bem diferente uma situação da outra. Tópico 2.3 diz assim, por que é perigoso murmurar? Né? A palavra de Deus diz, quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz? À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus, em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por consequente, a murmuração cega-nos diante de Deus, não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida, e não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. Né? Então, isso é muito importante. Nós precisamos entender que a murmuração ela pode sim nos destruir. Eu tenho um amigo meu e ele passou um período muito difícil na questão ministerial. Ele estava num campo onde o pastor do campo cometeu algumas atitudes que foram necessárias denúncias. Né? E ele ficou sabendo dessas denúncias, porém ele tomou um caminho errado. Ao invés de fazer denúncia à convenção, para que a convenção tratasse, ele jogou pros irmãos. E levantou um grupo de irmãos e foi na sede e deu maior confusão, deu briga. E isso saiu no jornal da cidade. Foi um escândalo. A convenção interviu, acertou, afastou o pastor que estava cometendo as atitudes que não deveria de cometer, só que também afastou esse meu amigo do ministério, pela forma que ele conduziu. E a forma, infelizmente, foi essa da murmuração. Né? Deveria ter... Ele é um pastor, e ele é pastor mesmo, né? Não é um presbítero que é chamado de pastor, ele era um pastor mesmo, e ele sabia que a forma correta era resolver com a convenção, e infelizmente ele tomou um caminho muito errado. Né? E foi punido por isso também. Então nós precisamos entender... redes sociais, inclusive eu sei dessa história porque essa história foi jogada nas redes sociais, meus irmãos. Então imagina o estrago que não trouxe a uma cidade pequena, né? Imagina o estrago que não trouxe para essa cidade, né? Em termos de evangelho, de escândalo, de pessoas, de irmãos que se escandalizaram e pararam na caminhada cristã. E a gente tem que entender que todas as nossas atitudes que tomamos aqui, nós vamos prestar contas diante de Deus um dia.
E olha, meus irmãos, eu não quero prestar conta desse tipo de atitude diante de Deus, porque é complicado, né? Então é uma coisa que precisamos pensar. Tópico 3 da lição diz bem assim: a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Né? Nós entendemos que todas as vezes que houve murmuração entre o povo de Israel, eles foram punidos, muitas das vezes houve morte de israelitas por causa dessa murmuração, né? Eles foi uma morte física e eles perderam uma herança terrena. Porém, nós precisamos entender que se nós tendermos a um caminho de murmuração, né, nós podemos perder uma herança eterna. Tiago, a epístola de Tiago nos aconselha e diz que de uma fonte não pode correr 2 tipos de água. E uma árvore não pode dar 2 tipos de frutos. Não tem como eu ser um bom crente e ser murmurador. Ou eu sou murmurador, ou eu sou um crente em Cristo Jesus. As 2 coisas não conseguem andar juntas. Se eu andar num caminho de murmuração, eu posso sim perder a minha salvação. É como qualquer outro pecado que eu não abandonar para servir a Cristo. É importante dizer também, como nós lemos ali em Hebreus 12:15, se a amargura ela é contagiosa, eu preciso cuidar para não andar com murmuradores. Por quê? Porque se eu andar com murmuradores, a Bíblia diz que os maus hábitos corrompem os bons costumes. Eu não sou murmurador, eu tenho um coração limpo, santificado, mas comece a andar com gente que só fala mal dos outros, só fala mal dos irmãos. Querem um exemplo bem claro? Na última campanha presidencial, na última eleição presidencial, meus irmãos, o que vi de coração de crente amargurado por causa da eleição? E tem gente até hoje nessa pilha de amargura, falando coisas verdadeiras e não verdadeiras, mas com um intuito amargo no coração. Então nós temos que cuidar com isso. Mas o Brasil tá ruim. Vamos orar. A Bíblia diz que nós devemos orar pela nossa nação, para que nós tenhamos uma vida sossegada. A Bíblia não diz que devemos murmurar da nossa nação. Não é isso que a Bíblia diz. E a gente vê, infelizmente, eu conheço alguns irmãos que a sua vida online é só murmuração. Estou lutando pelo governo. Lute em oração. Peleje em oração. Né? E cuidado, porque até mesmo daí essa luta, muitas das vezes nem legítima né? Porque daí usa de falsidade, de mentira e de tantas coisas aí que as nossas armas, elas não são carnais, né? Nós estudamos na lição passada, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Eu sempre critico essa questão das eleições da seguinte forma: se nós tivéssemos orado e evangelizado da forma que foi feito campanha política e engajação política, talvez o destino da nossa nação hoje fosse bem diferente. Então nós temos essa questão, né? A murmuração é o pecado que nos impede de entrar no céu. O fim dos israelitas murmuradores, eles pereceram no deserto. O destino dos murmuradores e os males da murmuração que nós já colocamos aqui nessa lição. Né? A conclusão diz assim, nessa lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja local ao longo de nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos 15:4. Ora, a vontade de Deus
é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Então, isso é muito importante. Só que eu preciso lembrar também aos irmãos que murmuração, evitar a murmuração, não é alienação. Por exemplo, olha que coisa interessante. Lá na igreja de Corinto, havia murmuração. Eles dividiram a igreja em 3 ou 4 partidos, né? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. A igreja tinha problemas na manifestação dos dons espirituais, estava sendo causado contenda, porque não havia ordem. E isso provavelmente também causava murmuração. Só que quando foi para eles tratar um caso de incesto na igreja, que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 5, todo mundo ficou quietinho. Ninguém falou nada. E lá Paulo então repreende a igreja de Corinto e diz assim, olha, tirai o iníquo do meio de vós. O que eu quero dizer com isso? A igreja tem os seus meios de tratar os seus problemas e os problemas da igreja não podem ficar assim esquecidos. Né? Livro de Atos, capítulo de número 6, fala que houve murmuração por parte dos gregos, porque eles estavam dizendo que as viúvas hebraicas, né, dos judeus, estavam recebendo um tratamento especial. Foi uma murmuração. O que aconteceu? Os apóstolos chegaram lá e falaram bem assim, murmuração é pecado, então, por favor, ninguém mais fale nada sobre esse assunto. Foi isso? Não. Eles oraram a Deus e tomaram diretrizes para resolver um problema da igreja. E lá foi estabelecidos os diáconos que supriram muito bem com aquela demanda dentro da congregação. Então, nós precisamos entender que nós não devemos murmurar, mas a igreja, a sua liderança, ela deve tomar e enxergar as coisas como elas realmente são. E tomar questões administrativas. Sabe de um problema? Procure a liderança da igreja, converse, mas um problema que não seja um diz que me diz que, né, meus irmãos? Por favor. Né? Um problema que você tem conhecimento de causa e sabe muito bem. A Bíblia fala em Timóteo que nós não devemos aceitar acusação contra um presbítero, a não ser que hajam 2 testemunhas. Então veja que existe a possibilidade de haver uma acusação, porém precisa ser uma coisa onde haja testemunho e possa então ser corrigida e não andar de boca em boca. Às vezes, meus irmãos, às vezes tem problemas na igreja que a liderança não fica sabendo, mas todo mundo sabe. Porque a murmuração correu solta. Os únicos que não ficaram sabendo é quem poderia ter tomado atitude de chamar a pessoa envolvida naquele assunto, tratar e a igreja ser abençoada. Então é esse tipo de comportamento que não podemos ter, porque daí murmurar porque o fulano está fazendo. Porque o pastor não tomou atitude. Mas o pastor sabe. Qual foi a liderança que foi lá conversar com o irmão para que a situação fosse resolvida? Então, é muito importante nós entendermos isso, que existe a murmuração, a igreja ela vai ter os seus problemas. Não existe uma igreja que seja perfeita. A igreja sempre vai ter os seus problemas. Agora nós temos que levar os problemas a quem compete resolver os problemas e não espalhar aos 7 ventos. Às vezes até pessoas de outro lugar, de outras congregações estão sabendo
e as pessoas que poderiam ter resolvido o problema não ficaram sabendo da questão. Então, esse deve ser o nosso cuidado com a murmuração. Eu sei, a Bíblia diz que o membro mais difícil de se dominar é a língua, né? E o mais perigoso porque uma palavra ela pode causar um grande incêndio. Nós vemos que por uma palavra o reino de Israel foi dividido, né? A Bíblia diz que o filho de Salomão, ele chegou diante de todas as tribos de Israel e disse assim, olha, a coxa do meu pai não tem o peso do meu mindinho. E Salomão cobrava bastante imposto do povo. E aí, por causa disso, o povo disse assim, não, nós não queremos mais, basta, não queremos mais saber da linhagem de Davi governando sobre nós. 10 tribos formaram o reino do norte e apenas 2 tribos continuaram com a dinastia de Davi, né, sucedida pela 3ª geração, então, que era Roboão. Então, nós precisamos ter esses cuidados, meus irmãos, para que as coisas sejam abençoadas, né? É sim, sim, é não, não, é confiança, não aceite falatório sem que haja prova, né? Sem que hajam os nomes. Irmão, eu vou te contar, mas eu não posso dizer o nome porque eu prometi que eu não ia falar o nome, então é porque a conversa não é válida, né? Tem que se ter nomes, tem que se ter provas, tem que se ter as coisas certinhas, para ver se realmente as coisas são como são, né? Para que só dessa forma a gente já elimina um monte de murmuração. Quer pegar um murmurador com a boca na botija? Quem foi? Quando foi? Vamos resolver? Não, não vamos resolver. Deus o livre se souber que sou eu que estou falando. Então é murmuração. Porque se você não está falando com a intenção de resolver o problema, é a murmuração. Amém, meus irmãos? Que Deus nos guarde desse mal, nos dê sabedoria para lidarmos com esse membro aqui que é complicado de se lidar. Amém?